Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos. Aqui é Solange Matilde com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. E a minha ideia é exatamente essa, né? É ajudar você a construir a sua caminhada da forma que você escolher, preferir, para a sua autocura. Isso não dispensa tratamento psiquiátrico, isso não dispensa terapia e várias outras técnicas que estão aí para nos servir. Eu incluo nesses métodos boas leituras e há livros fantásticos, né? Nos programas anteriores, nós utilizamos bastante o livro de Dom Miguel Ruiz, O Ator, Como Levar uma Vida Mais Autêntica. Se a gente ficasse aqui refletindo só sobre como levar uma vida mais autêntica, certamente ele teria um bom índice de cura. O desejo de ser autêntico, embora a gente não saiba mesmo como fazer isso, ou como analisar isso, porque a princípio todos nos achamos autênticos. Mas quando começamos uma análise, quando começamos a nos observar e ainda precisamos de ajuda, é muito difícil a gente fazer tudo isso sozinho, porque são análises profundas. E, infelizmente, nós temos pouco autoconhecimento. Nós temos uma percepção extremamente contaminada sobre o que somos. Porque pensamos que somos os nossos pensamentos. E nós estamos para lá disso. Portanto, qualquer coisa que você faça vai lhe ajudar. Aliás, qualquer coisa não, né? As várias coisas que você pode fazer para ir aumentando essa percepção e diminuindo a falta de informação sobre você mesmo. Mas aqui nós estamos tratando do ego. Embora para muita gente é difícil separar a alma do ego. Eu acho que fica meio embolado mesmo, mas também aí nós temos uma outra situação. Se você investe na sua espiritualidade, nesse conhecimento sobre a sua espiritualidade, as duas coisas podem caminhar juntas. Agora, se você não faz isso nem aquilo, então nós estamos numa encrenca danada. Entende? Porque eu falo uma jornada para a autocura, ela é construída por vários fatores. E neste livro, que eu amo de paixão, toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa, e ao me basear nele para trazer algumas informações, eu continuo aprendendo. E hoje eu vou me basear um pouco no capítulo que se chama A Atuação, que é o terceiro capítulo. Não é um livro grande, tá? Mas é tão profundo que eu mantenho ele sempre por perto. E seria um bom presente para os amigos e os familiares que nós notamos que necessita de um pequeno farol. Então vamos lá. O livro sempre está partindo dessa ideia do ator, né? Como se nós fôssemos um ator, uma atriz. Isso bate muito com a visão da psicologia. Então ele diz assim: você atua o tempo todo, você acredita nos papéis que interpreta, você acredita nos papéis que outras pessoas também interpretam. E não lançamos nenhum questionamento sobre isso. Talvez se você tiver uma rotina de busca de autoconhecimento, talvez esta pergunta
possa surgir em vários momentos da sua vida. Aí você mergulha para entender o que ela está querendo dizer e mergulha atrás das respostas. Eu faço isso com uma certa constância, e isso me garante um desejo ardente de me conhecer cada vez mais. Mas quando eu digo que você está interpretando e você acredita que as outras pessoas também estão interpretando, talvez você se ofenda. E se ofender ou se magoar com qualquer coisa que alguém nos diga, também é um tipo de papel. Se nós ficarmos conversando a tarde toda, a gente sempre vai identificar essas atuações em que estamos presos e que nem percebemos. Somos em grande parte uma cópia das pessoas que nos criaram, e a gente já falou várias vezes em outros programas sobre isso. A análise transacional, entre outras teorias, é muito boa, ela é muito prática para a gente compreender como a gente copia isso e que influência essas pessoas que nos criaram têm. A teoria do campo morfogenético também, né, nos mostra que nós vamos recontando a mesma história, nós vamos atuando do mesmo jeito e essas informações estão todas no campo morfogenético. Se você se interessou pelas duas teorias, vá buscar a análise transacional do Floriano Serra, é muito boa. É também um livro bem pequenininho, mas de uma praticidade com exercícios incríveis. De qualquer maneira, os nossos outros programas sempre estão trabalhando em cima da análise transacional. E no campo morfogenético, dá um Google aí que você vai encontrar um monte de informações sobre o que é um campo morfogenético. A arte da imitação permite que cada ser vivo alcance a vida adulta. Porém, pessoas maduras agem por conta própria. Vamos refletir um pouquinho sobre o que ele está dizendo aqui. A arte de imitar, principalmente as funções dos papéis que já deram certo, é de uma praticidade incrível. E o campo morfogenético é bem feito em cima desses hábitos que nós temos, né? Então, na medida que nós utilizamos o que já foi feito, que deu certo e que nos ajuda a progredir, ótimo. Nesse sentido, isso é impulso para a vida, porque você não precisa ficar pensando em como ser um filho, como ser uma mãe, como ser um amigo, um esposo, uma esposa, como ser um profissional. Tudo isso já está aqui meio que definido, né? Porém, no meio dessa atuação, a gente precisa perguntar quem sou eu dentro desta atuação, para que a gente possa se tornar uma pessoa madura e começar a agir por conta própria e não reagir às circunstâncias e aos meios onde nós vivemos. Uma ideia interessante, pensando nesta linha, é alimentação. Nós aprendemos a nos alimentar com a nossa família, o que é gostoso, o que é bom, o que é saudável, o que não é, o que é prazeroso. Então, isso nos salvou, isso nos trouxe até aqui. Porém, hoje, se a gente for fazer isto, nos alimentarmos de forma indiscriminada, isso está nos matando. Né? A comida ultraprocessada, os prazeres que a comida pode nos trazer, os cheiros, né, os perfumes daquele vapor de uma comida apetitosa, a influência que as mídias jogam em cima disso, não nos deixam pensar o quanto isso pode ser prejudicial à nossa saúde. E aí sim, quando o sintoma nos visita, uma doença qualquer nos visita, a gente acaba olhando um pouco mais para isso.
mas talvez não levando como hábito, levando como uma solução imediata. Uma outra coisa interessante é pensarmos nas crianças, como elas são engraçadinhas e como elas se fazem engraçadinhas. Então, por exemplo, na hora de comer, para a criança que está aprendendo, ela fica toda suja com a boquinha, com a mão, com a roupa toda suja. A gente tira até uma fotinho, coloca lá no Instagram, com as carinhas, aquelas experimentações de sabores, de azedo, de amargo, as caretinhas que elas fazem, as brincadeiras, sei lá, de tropeçar, depois fingir que está tropeçando, ou que está meio tonta, tudo é muito engraçadinho. Tudo para a criança é uma grande experiência e ela está focada muito no seu sorriso, na sua aprovação. Se aquilo é engraçado, ela continua em frente. Porém, se você for um adulto, não vai ter graça nenhuma você estar de boca suja, babando, fazendo caretas ao comer, ou fingindo um acidente qualquer, ou fazendo uma dança engraçada, né? Então, quanto disso a gente ainda tem? Daquele experimento de criança e da fase adulta. E a nossa intenção é sempre olhar para quem nos observa, para ver se gostou ou se não gostou. E no adulto a gente faz até para irritar. Então, o quanto isso faz parte da nossa atuação. Embora esse comportamento já não seja mais aceitável para um adulto. Ser descuidado, desastrado, parece bobo ou até outras ideias ofensivas, né? Sobre uma atuação tão infantil. Mas se a gente for parar e prestar bastante atenção, nós temos vários comportamentos ainda meio infantis, que às vezes são engraçados, são oportunos e às vezes são completamente fora da realidade que estamos vivendo. Por um tempo parecia que o mundo era a melhor plateia para nós, inimaginável, sempre fácil de agradar, porque uma criança é muito engraçadinha. Porém, a plateia muda, ela fica exigente e nós precisamos, eu não diria que aprimorar a nossa atuação, ou será se nós tivéssemos não uma atuação, mas uma presença, os nossos relacionamentos não seriam também mais autênticos. Como os atores profissionais aprimoram suas habilidades, nós também. A maneira como você segue pelo mundo determina a reação que causa nas pessoas. Isso passa tão batido, né, na nossa análise, que seria um bom momento para a gente parar e apreciar essa ideia da consciência corporal, da consciência facial, dos nossos hábitos, o que as pessoas nos dizem de forma repetida. Eu acho isso bem interessante, né? Ai, como você é engraçada. Nossa, mas você é muito pessimista. Ela está dando uma dica ali. Ah, você sempre está doente. Ou você nunca leva nada a sério. Então, esses pequenos dados, esses feedbacks, que se a gente for confrontar, a pessoa pode dizer, não, eu só estava brincando. Não, isso é muito sério. Isso pode dar um perfil não só do que as pessoas acham para você, mas da onde você está preso. Pessoas engraçadinhas podem se tornar excelentes comediantes. Enquanto isso está no palco, está tudo bem. Faz as pessoas darem risada, mas também faz pensar. Mas continuar como um comediante durante a vida e às vezes em situações que pede outro tipo de atuação,
pode trazer bastante prejuízo pessoal, bastante prejuízo nas relações. E as pessoas podem entender de forma muito perturbadora. Nós teremos um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com vocês para continuarmos os nossos raciocínios. Todo ator precisa de um lugar para brilhar. Você também, eu também. Isso traz muita satisfação, não é? Porém, no momento da sua chegada, o palco já estava montado. Seus colegas de cena aguardavam e a peça já havia começado. Era a sua vez de estrear, de entrar em ação. Um bebê que foi desejado para aquela peça. Talvez um bebê chorão, bebê tranquilo, andou e falou cedo ou tarde demais. Sempre com frequência sentindo-se inseguro quanto às suas habilidades e morrendo de medo do julgamento. Porém, você persistiu, eu persisti, seguimos em frente conforme a peça. A plateia delirava, batia palmas, e nós ali na prática e na repetição. Porém, chega o momento que nós temos que ir para o camarim tirar a maquiagem e a roupa do personagem que usamos. E a pergunta é: você já foi um ser autêntico fora desse personagem que você representa aí? Onde foi parar essa pessoa autêntica? Você consegue, na linha do tempo da sua vida, perceber os momentos que você foi mais autêntico? Ou você é uma pessoa previsível? Então, coloque o personagem na sua frente. Perceba como esse personagem, principalmente descrito pelos outros, o positivo, você é muito positivista, você é uma pessoa que sempre está atrasada, você cumpre tudo que você fala, ou você desiste muito cedo, ou pior do que isso, né? Você é burra, você é estúpido. Eu me lembro da minha infância, eu ia brincar na casa de uma amiguinha, isso eu nunca vou esquecer. Uma das formas que a mãe se dirigia à filha, e não por culpa dela, deve ter aprendido isso, era estúpida. E ela era bem grande, ou nós que éramos pequenas, mas ela brava, dizendo constantemente, sua estúpida, como você é estúpida. Aquilo ficou gravado na minha mente. Imagina na minha amiga. Muito triste lembrar dessas coisas, né? E muito triste é a falta de consciência e falta de informação mesmo, né? Porque ninguém falava como educar o seu filho. E até atendendo uma outra paciente, ela dizia assim, tem mais de 50 anos, ela dizia assim, o método de educação na minha família era bater e colocar de castigo. E já no futuro, quando ela já estava formada, o irmão ainda dizia, você viu como eu estava certo? Como foi importante eu castigar você, eu manter você dentro da disciplina? Hoje você é X pessoa, né? Então, ainda bem que as coisas estão mudando, mas quantos de nós foram marcados por castigos que não foram físicos, mas castigos emocionais, ou às vezes até o castigo do silêncio. Então, vamos colocar esse personagem que as pessoas já nos disseram que somos. Perceba como ele influenciou as suas decisões e as suas ações e como ainda influencia. Acho que é uma pergunta interessante que o Dom Miguel Ruiz faz no livro é: quem controla quem? É o personagem?
ou é o ser autêntico? Porque não vamos nos iludir. Várias vezes nós temos que entrar num personagem, né? No campo profissional, até no campo familiar, na sociedade. Às vezes a gente sabe que está desempenhando um papel ali, mas com reais intenções, e volta com facilidade para o ser autêntico que cada um de nós é. Ou a gente pode se perpetuar ali. Quem será que é o artista por trás do personagem? Esse ser autêntico. A consciência ajuda a conhecer as opções disponíveis, não só ser consciente disso, mas às vezes até para a gente chegar aí, nós precisamos de repertório. Como um ator, uma atriz precisa de repertório, nós também precisamos de repertório de autoconhecimento. Então, livros, experiências, terapias, vivências profundas, visualizações, constelações e tantas outras técnicas que a gente pode utilizar para ampliar esse repertório, para ir, através da consciência, começar a escolher as opções. Há muitos momentos em que os nossos sentimentos assim não batem com os nossos atos. Talvez a gente tenha uma leve impressão disso, mas quando isso acontecer, para e se aprofunda nesta situação. Vou lhes contar uma experiência que eu tive mais recentemente. Eu, numa determinada situação, comecei a me sentir muito sozinha. E assim, a sensação era de abandono, mas o que estava acontecendo na realidade não era nenhum abandono, era só uma circunstância que eu nem sabia se era real. Aquilo era já o personagem da garotinha abandonada aparecendo ali. Então, usando a consciência, trazendo as reflexões que eu poderia me levar a tomar um posicionamento diferente, eu pensei, bom, isto não é do agora. Então eu devo procurar em algo bem mais antigo. E para mim fica um pouco fácil, porque eu sou psicóloga, eu sei já onde está isso. Está na infância. Está marcadas nas minhas primeiras experiências. E assim eu fiz. Voltei a pensar enquanto eu era criança. Porém, uma imagem me atravessou, uma cena me atravessou. Eu estava numa praça qualquer aqui em São Paulo, não sei dizer porque eu estava lá, mas eu via uma mãe com uma menina bem pequena e a mãe estava muito depressiva, e ela estava, creio que encostada num escorregador e de cabeça baixa, olhando para o chão, dava para sentir a tristeza dela. E mais do que tristeza, o fundo do poço onde ela estava. E a menina deveria ter uns 6 anos, no máximo 7 anos, ficava ali em torno da mãe, querendo chamar atenção. Lembra quando eu disse que quando a gente cai dentro da peça, a gente começa a se adaptar à vaga que tem ali na peça. Então essa menina rodava a mãe, tentava brincar, mas sempre voltava, chamava por ela, a mãe mal respondia e só olhava para o chão. E eu começava a ver o desespero da menina, tentando alegrar essa mãe, chamar a atenção para que tirasse ela do fundo do poço. E aí eu pensei, bom, essa memória é importante, porque isso deve ter acontecido mais ou menos há 30 anos atrás. E como eu fui buscar, a resposta veio. E aí eu pensei na minha mãe. Quantas vezes eu a vi no fundo do poço? Quantas vezes eu a vi depressiva, triste, com essa sensação de abandono, e eu ali, uma menina tão pequena, rodeando ela, tentando chamar atenção, tentando que ela pudesse ver graça nas minhas ações, ou se eu manifestasse alguma necessidade, talvez arrancasse ela daquele torpor.
achei a cena. Não sei se é a cena principal, mas uma cena muito importante. Então, esse é um processo de buscar aonde as primeiras cenas estão ancoradas. E aí talvez você me pergunte, ok, como sair disso? E a minha saída, que eu costumo usar e funciona muito bem, é ir de encontro com esta garota e dizer para ela que ela não precisa fazer isso pela mãe dela. E que a proteção que ela precisa, o olhar que ela precisa, agora sou eu que vou dar. Então é uma visualização de encontro com esta criança. E tente imaginar como essa criança se vestia, como ela era, e quando você conversar com ela, você se abaixa para ficar no nível do olhar dela. E aí você pergunta o que ela precisa e fornece tudo aquilo que ela precisa. E diz que quando você tinha a idade dela, você era incapaz de oferecer esse porto seguro. Porém, agora na sua fase adulta, é possível construir esse lugar seguro e que você jamais a deixará. E aí você pode fazer isso com várias lembranças que você tiver, com várias faixas etárias, e você vai perceber como isso é poderoso. E voltando ao livro, eu tinha dito que há muitos momentos em que os nossos sentimentos não batem com os nossos atos. Quando existe uma contradição entre aquilo que um ator sente e aquilo que ele faz. E aí o resultado para o ator é sempre uma performance ruim, assim como nós na nossa vida. Que poderíamos chamar isso de falsidade ou talvez de ficar num papel politicamente correto. Então, se você chegou a essa percepção, você talvez nessa assincronia, nessa falta de sintonia entre você e a sua alma, a sua performance como ser humano é ruim. Exemplos disso é aquele sempre rebelde, ou a boazinha, ou indiferente, ou do contra, e etc. Eu quero que você perceba o resultado da exaustão emocional e física que você fica nessa performance ruim, né? Tanto é que eu expressei o meu sentimento para uma situação da atualidade, mas isso estava lá. Eu tenho 66 anos, só para vocês terem uma ideia. Possivelmente eu estava com 6 anos, em torno disso, ou até menor. Então, eu continuo atuando com papéis há 60 anos. Será que eu tenho plateia ainda para bater palmas? Para dizer como que eu sou boa? Ou será que eu já consegui ter consciência e sair de boa parte dos personagens que eu represento? É claro que alguns são mais rígidos e você tem necessidade de voltar algumas vezes, mas você tem que treinar. E ser autêntico é muito energizante. Fingir é um trabalho duro. E quando você coloca a cabeça no travesseiro, quando você vai dormir, talvez você possa examinar o seu dia. Rogério sempre diz isso, né, no Mentalma. No fim do dia, recapitule tudo o que aconteceu e veja se tem alguma coisa que não está sintônico com você, que não está em sintonia com a tua autenticidade. Se houver possibilidades e necessidade, você repara com a pessoa com a qual você foi deselegante. Mas você pode pensar em mudar o comportamento e até o sentimento que te levou a isso. É um belo exercício, mas carece de persistência. E você vai se sentir livre e leve quando você experimentar deixar as suas máscaras para trás. Deixar
o personagem para trás, agradecer ele porque ele te trouxe até aqui, mas finalmente dizer muito obrigada, mas agora eu quero um papel mais autêntico na minha vida. E assim, alimentar a sua consciência e seu autoconhecimento. Bom, precisamos de mais um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com vocês. Me aguarde. Voltamos para o terceiro e último bloco e a gente estava falando da consciência que nos ajuda a fomentar novas opções e as opções que estão disponíveis de acordo com o nosso grau de autoconhecimento. Outras frases para as nossas reflexões que estão no livro e para te dar aquela vontadezinha de comprar o livro e ler aí no seu ritmo. Há muitos momentos em que os nossos sentimentos não batem com os nossos atos. Quando existe uma contradição entre aquilo que um ator ou nós estamos sentindo e aquilo que nós fazemos, o resultado é uma performance ruim. Nós chamamos na vida real isso de falsidade. Até a gente pode dizer que é o politicamente correto. Então você tem consciência de que você realmente está num personagem. Ficar a longo prazo na performance ruim, por exemplo, ser rebelde ou ser boazinha, indiferente, do contra, etc. São vários papéis que a gente está fixado. O resultado é sempre uma exaustão física. Preste atenção nisso, uma exaustão física, mental e emocional. Porque ser autêntico é energizante. Você já percebeu quando você está fingindo alguma coisa? É um trabalho duro, é um trabalho difícil, você não vê a hora daquilo terminar. Mas eu proponho fazer um exercício de sentir quando você está energizado ou quando você está ali no esforço. Começa a perceber onde isso acontece. É bem interessante para que você possa aumentar, através do corpo, o seu nível de autoconhecimento. Quando você não está em harmonia consigo mesmo, com a sua arte barra vida, tudo é afetado. Quando você não está em harmonia com seus colegas, com a sua família, a sua vida está toda afetada. Porque nós temos uma tendência a buscar harmonização, só que a gente precisa entender aonde é que eu preciso harmonizar e como é fazer isso de forma autêntica, porque criar mais um pedaço da atuação do personagem também não vai funcionar. Então, será que tudo isso que eu estou falando faz sentido para você? Será que faz sentido você investir nessas ideias ou investir em algumas técnicas em que possa descobrir aonde você é autêntico e aonde você criou um personagem? E tem algo no livro, entre tantas coisas que me chamaram a atenção, mas muitas coisas mesmo. Meu livro está todo grifado de informações que eu acho que são bem importantes, mas eu vou destacar uma aqui. Usar memórias afetivas torna a interpretação mais realista em uma situação de mentira. E se você perguntar para todo grande artista como é que ele conseguiu chegar naquela emoção, ele sempre vai dizer, instalar um arquivo das minhas memórias. Então eu me conecto com ela e ele passa a viver aquilo tudo novamente. E aí a gente pode fazer essa reflexão conosco mesmo, né? Quantas vezes temos memórias dolorosas e relembramos dela com frequência? Quantas vezes a gente fica remoendo as ofensas passadas? E eu não me excluo disso. Eu estou cheia de memórias em que, dependendo da circunstância, aquilo vem e o sentimento é o mesmo. É super atualizado. É muito, muito, muito real. Mas é só uma memória. E aí Rogério sempre diz, né?
quando você tem um arquivo cheio de emoção, faça como você faz no seu celular ou no seu computador, arraste e jogue no lixo. Ou qualquer visualização mental, e precisa ser uma imagem, para que esse arquivo se desfaça. É uma das coisas mais importantes, mais fáceis, gratuitas, você pode fazer em qualquer lugar, mas tem que fazer. E às vezes tem memórias que ela tem assim um rabo comprido, e aí você tem que fazer várias vezes. E se quiser, como eu já disse antes, relembrar dessa memória que você está apagando, você tem que escrever e depois consultar, porque você não vai se lembrar mais através dessa busca memorial. Por exemplo, a gente sente raiva agora, talvez porque a gente lá na época de criança a gente não pudesse expressar a raiva. Prolongamos nosso luto acreditando que isso é um sinal de respeito ou até, infelizmente, de autopunição. E aí eu lembro de algumas situações que eu passei. Uma foi social. Nós estávamos num coral e de repente, creio eu que uma música, não me lembro mais, uma pessoa começou a chorar de modo muito sentido. E eu perguntei para ela o que foi que aconteceu, né, pensando que tivesse algo acontecido naquele momento. Ele ia dizer, minha irmã morreu. Eu falei, nossa, você ficou sabendo agora? Ou quanto tempo faz que ela morreu? Ela falou, não, faz 5 anos. Então, isso é um exemplo de revisitar uma memória e trazer para o presente e sentir tudo de novo. Da mesma forma, eu também atendi uma pessoa que veio com um processo de separação. E aí ela descrevia aquela separação com emoções muito fortes, uma cor, uma pintura, parecia muito recente. Fiz a mesma pergunta para ela e ela me disse há 6 anos. E eu perguntei para ela, há 6 anos que você está sentindo a mesma coisa? Mas há 6 anos entre o fato e o agora. E assim ela não conseguia também renovar os relacionamentos dela, porque ela ficou presa nessa bolha da separação e sentia o tempo todo as mesmas emoções. Então isso é fato, não é só uma descrição que eu estou fazendo, só uma imaginação minha. Ela é fato. E você deve ter milhares dessas memórias que você sente tudo de novo. A gente sempre revive confrontos do passado, ciúmes antigos. Nós, assim, de verdade, nós somos muito fiéis a essas memórias, essas histórias que já aconteceram, essas lembranças estão carregadas de emoção. E tudo isso, porque você está aqui agora e não lá no passado, criam uma guerra dentro de nós. Você pode refletir sobre isso? O quanto você visita o passado, o quanto você quer sair de lá, mas não sabe como sair. Então, nós ficamos cansados. Nós perdemos o presente e ficamos presos ao passado. E se nós insistirmos nisso, isso vai se transformar numa dor física, num sintoma físico. E aí eu te convido a conhecer um pouquinho mais da psicossomática e num trabalho prático te ajudar a entender através do sintoma você chegar numa trilha até a emoção ou o pensamento que está te causando aquela sensação. Eu sugiro que você mantenha um livro de cabeceira que se chama A Doença como Símbolo, do Rutger Dalk, que é uma pequena enciclopédia de psicossomática. Ele traz os sintomas, os significados dos sintomas, o tratamento e a remissão. E aí eu vou ler um trechinho, que assim tem uma introdução bastante longa, mas vou ler um pedacinho que talvez resuma o que é a psicossomática e o que ela faz. Se compreendermos a mensagem de um sintoma, podemos torná-lo supérfluo ou fazê-lo desaparecer. Mas isso pode não acontecer, subsistindo uma necessidade de sofrer limitação ou dores. Contudo, compreender
e aceitar o sentido que está por trás dele, certamente fará cessar o sofrimento. Vou até reler essa frase de novo. Compreender e aceitar o sentido que está por trás dele, certamente fará cessar os sofrimentos. Entendimento e aceitação são sempre profícuos, mas não forçam o restabelecimento no sentido corporal. A doença deve ser compreendida inteiramente como um caminho. E aí, para que vocês tenham uma ideia de como você pode utilizar esse livro de fato, e como eu disse, de cabeceira, eu vou aleatoriamente pegar um sintoma. E às vezes as informações são longas, tá? Eu estou pegando um curtinho só para aparecer como exemplo. Gosto ruim na boca. No plano corporal é a boca e a língua. A boca, ela tem o significado de recepção, de expressão e de maioridade. A língua é a expressão, é a fala e a arma. A gente até fala língua afiada, né? Então, essas correlações são muito interessantes de fazer a gente pensar sobre isso. Aí ele dá o plano sintomático, que pode ser para cada pessoa diferente. Então, é tal coisa ou. Então, vamos lá ao plano sintomático. Gosto de cabo de guarda-chuva na boca, vírgula. Cara de quem comeu e não gostou, vírgula. Azedou. Similar a um gosto bom. Orientar-se o tempo todo por um gosto estranho. E aí ele vai falar do tratamento. Reconhecer o gosto das coisas que se tem de engolir. E a gente tem várias coisas para engolir com vários tipos de sabor. Aprender a viver com seu próprio gosto ruim e empreender alguma coisa no sentido de um desenvolvimento no gosto. Então, gosto ruim também nos ensina muitas coisas. Então, o que é que tem emocionalmente um gosto ruim e que ainda não está dando gosto na boca? Está no plano da emoção ou no plano mental para você? Professar o seu gosto, mesmo que ele possa parecer ruim aos outros. A remissão, olha que interessante, segurança de gosto. Qual gosto? O seu gosto. Não o que querem que você sinta, se é bom, se é ruim, se é normal, mas o seu gosto e você saber sobre isso. E aí no final ele põe a cobertura do princípio original, que é Vênus, e aí para outros tipos de trabalho em relação ao que ele está dizendo aqui. Então o meu convite hoje, você que já percebeu que está atuando, que tem vários sintomas, vamos arregaçar as mangas e vamos começar hoje. E acho que um bom começo é o livro de psicossomática. Sugiro que ao consultar o Google tem coisas que são corretas e coisas que são muito fantasiosas. Então não é um lugar seguro para tentar fazer a decifração dos sintomas, embora muitos lá estejam corretos. Então, eu sugiro que você compre o livro e comece a experimentar e se consultar essa enciclopédia para aumentar o seu repertório de autoconhecimento. Eu tenho certeza que você vai chegar longe com este livro. É um belo presente, inclusive, para as pessoas que você ama. Já sugeri 2 presentes, o ator e a doença como símbolo. Quero lembrar também que o Hilder deu uma enroscada. Ele é um alemão e é difícil pronunciar. Fui perguntar para uma professora minha que é alemã como é que a gente fala o com trema. Então, não é Rüdiger Dahlke, é Rüdiger Dahlke. Ele tem vários livros e trabalhando sempre em cima da psicossomática. Eu tenho uma coleção bem grande dos livros dele, mas eu sugiro, se você tiver comece com essa enciclopédia de psicossomática, que eu acho que vai te ajudar bastante. E leva isso muito a sério, se você quiser ficar leve, se você quer
experimentar alegria, não alegria boba de um comediante, mas uma alegria genuína. E tudo que é genuíno contamina as outras pessoas. Então você pode medir se a sua tristeza, se a sua alegria, se o seu sucesso é genuíno através da expressão de que a outra pessoa está sentindo. Se a pessoa fizer um sorrisinho sem graça, é que não a contaminou. E o autêntico, ele realmente não contamina, ele contagia. Acho que a palavra correta é essa. Então, agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Espero que vocês escolham desses caminhos que eu apresentei hoje. Acabamos o programa com um forte abraço a cada um de vocês. Até mais. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde.